Nós vamos começar a compreender, então, que a morte é uma consequência. Sabe por quê? Ela é uma consequência da ruptura desses laços do perispírito ao corpo físico. Num determinado momento, esse laço do corpo físico, do perispírito no corpo físico, ele vai soltar, ele vai se desfazer. Quando esse corpo, um se desprende do outro, ocorreu, consequentemente, a morte do corpo físico. Isso que a gente tem que entender. Esse corpo físico é uma matéria, ela é inerte. Esse espírito saindo com o perispírito, você pode traçalhar aquele corpo ali que ele não sente absolutamente nada. Ele não tem mais conduto de transferência de sensação, nem de dor, nem de prazer ao espírito, porque já foi retirado os dois corpos. O corpo é uma matéria que vai ficar ali, não tem absolutamente a menor sensação. E a alma é que possui o centro sensório dela maior, as emoções e as sensações. Então a gente começa a pensar assim, muitas vezes podemos nos desfazer de um corpo, o corpo morreu, fisicamente ele não tem mais atividade, entretanto, o corpo perispiritual continua ainda adentrado no corpo físico. Olha que interessante. Morreu, mas não desencarnou, né? Morreu, mas não saiu. Por quê? Porque existem ainda pontos de contato. Nós não lembramos que no nascimento o perispírito foi se ligando ao corpo em formação, molécula por molécula? Da mesma forma, essa ruptura deverá ser dada molécula por molécula. Todas as moléculas terão que ser, de união, terão que ser desfeitas. E a gente fica pensando, será que é fácil essa separação? E dói? Qual é a relação de dor, então? Então, uma outra questão, que muita gente questiona. Quando é que dói? Bem, a relação de chamar doloroso esse processo de desencarne está na relação, na razão direta da afinidade do corpo físico com o perispírito. Quanto mais esse perispírito estiver afinado com o corpo físico, a saída, o desligamento vai ser mais doloroso. E qual é a causa, a motivação dessa ligação? A situação moral daquela alma. Portanto, se aquela alma tiver sido uma alma muito sensual, muito ligada e apegada às coisas da matéria, ela retém esse corpo perispiritual. É como se ela não permitisse aquele que a gente chama de desenlace. Ela vai se curando. Você vê que muitas vezes já terminou a necessidade do espírito se manter na Terra, ele já podia ter desencarnado, mas a pessoa tem tal apego à matéria, ou tem tal medo, ou tal desconexo de pensamento, que ela consegue, por um período, se segurar na matéria. É ela que retém aquele processo de dor. Então, essa dor está em razão direta dessa afinidade. Quanto mais nós tivermos apegados às questões da matéria, mais ligações nós teremos do perispírito com o corpo físico. Portanto, naquelas pessoas que desde o início, enquanto estão vivas, já começam a desapegar da coisa material, através dos bons pensamentos, esse desligar já começa a ser feito. Naturalmente, no dia a dia.